Oi, amores, como estamos? Bom, dei uma atrasada nos vídeos, né, da segunda-feira, sorry, porque estamos com obras aqui no condomínio. E aí estou com alguns probleminhas de conexão por esses dias. Mas eu resolvi fazer uns vídeos, talvez mais curtos, mas pelo menos manter, né, para que tenha todas as segundas-feiras alguma informação nova aqui para vocês. E hoje eu escolhi falar sobre uma coisa que vai ser curtinha, tá? Mas que é legal. Eu resolvi falar de alguns nomes, alguns termos que nós usamos e que não estão realmente corretos. E vai ter polêmica. Bom, bora. Vamos começar com a palavra yoga. Todo mundo fala, todo mundo sabe, né? Yoga, yoga, e aí? É yoga com Y, é yoga sem Y. Como é que é essa história? Vamos lá. Primeiro que a palavra yoga é sânscrito, tá? Em sânscrito é escrito com Y para ficar, tipo, né, digamos, não é na tradução, né, porque em hindi, que seria a língua usual hoje, na Índia, eles escrevem com Y, tá? Então essa tradução que veio para o nosso dicionário como ioga, tipo, não é o que eles usam lá, e aí me pergunto, por que que, a gente não traduz um monte de coisas, tipo abajur, que é francês, ou, sei lá, deixa eu ver algum outro termo aí que a gente não traduz, para português, né, e aí por que que ioga a gente ia traduzir para português? Eu nunca entendi qual que é a coisa de por que traduzir a palavra se várias outras a gente não traduz, tipo, palavras que a gente usa em inglês, né, a gente usa tantos termos em inglês hoje, e em esportes também, né, por que que traduz, né, porque a gente não traduz, né, windsurf, você traduz isso para, sei lá, eu, surf, nem sei como é que traduz surf, né, ó, ninguém sabe nem como é que fala surf, e eu nem vi não sei mesmo, posso até procurar aqui se tem tradução, será que tem tradução para a palavra surf? Eu acho que não tem tradução para a palavra surf, vamos ver se tem tradução para a palavra surf? Vamos ver se aparece uma tradução, se eu colocar aqui, ó, de inglês para português, escrito surf. Não, ela me dá como tradução surfar. Podem jogar aí no Google Tradutor que você vai ver que não tem tradução. E aí, por que que yoga tem que traduzir, né? Mas tem uma tradução para a palavra yoga, que não seria ioga. Seria o quê? União. Porém, é união de qualquer coisa. Como assim? Qualquer coisa. A palavra significa união. Então, não significa necessariamente o que se está praticando e não significa só, tipo, só usado para isso, né. E eu acho que isso é meio que como a palavra Kung Fu. Uma vez fui eu, toda feliz, entrei numa academia de Kung Fu, lá em Porto Alegre ainda. É uma academia antigona, de um mestre conhecido lá, e fui perguntar ali quanto era, como era, porque para quem não, nunca falei isso aqui eu acho, eu já fiz uma arte marcial chamada Nei Kung, quando eu fazia filosofia na Nova Acrópole do Brasil, e eles têm aula acho que ainda tem aulas de Nei Kung, tá. Que é, o Nei Kung ele é uma junção do Kung Fu com o Tai Chi Chuan, criado por um ocidental, que foi o Michel, Etchebarri, se eu não me engano o nome dele, era um argentino, que foi um dos fundadores lá da Nova Acrópole, que ela vem da Argentina também, para quem não sabe. Muito bem. E aí eu entrei lá toda feliz para perguntar e ele disse para mim: "Você sabia que a palavra Kung Fu não é a arte marcial?" E eu disse: "Não". E aí ele disse: "Vamos começar por aí. Kung Fu é um termo que significa ser muito bom em alguma coisa. Então quando a pessoa fala, por exemplo: "Ah, eu sou muito bom escrevendo, então eu tenho um Kung Fu na escrita". E, sei lá, sou muito bom cozinheiro, tenho um Kung Fu em cozinha. Hã. Como raios isso virou uma palavra para a arte marcial?
Virou porque quando chegou no ocidente, principalmente com o Bruce Lee tinha um ótimo Kung Fu na arte marcial. Quando ele chegou, tipo, ele tem um bom Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu e virou Kung Fu para os ocidentais. Mas a palavra não quer dizer a arte marcial em si. Muito bem. Foi a informação que eu tive diretamente deste mestre, lá de Porto Alegre. Acredito eu não tenho não busquei isso de novo, mas acredito eu que deve ter alguma informação, se eu encontrar em algum lugar isso como, fonte, eu vou deixar para vocês aqui, tá. Da palavra ioga vocês podem procurar no Sanskrit English Dictionary, de Sir Monier Williams, que é o melhor dicionário de sânscrito que a gente tem. Outra coisa, a dúvida da palavra yoga, ter o acento circunflexo ou não ter o acento circunflexo. Em inglês, não precisa pôr o acento circunflexo, porque já está subentendido. Ninguém, quando vai pronunciar yoga em inglês, fala yoga. Quando chega aqui no Brasil, as pessoas falam errado. Na palavra em sânscrito, existe um matra. Matra não é o equivalente a acento, mas o matra indica a palavra com esse som fechado do yoga, tá. Então, a palavra yoga escrita em sânscrito tem um matra em cima do o que significa que aquele o deve ser pronunciado o e não o, entendeu. Aliás, eu acho que o em sânscrito nem tem. Mas aquele ali, em especial, tem esse matra na palavra em sânscrito. Portanto, para escrever essa palavra, transliterar essa palavra para escrever em português, eu boto o acento circunflexo para mostrar que aquele o é um o fechado. Então, yoga com acento circunflexo. Como eu estava dizendo, ela significa junção de qualquer coisa. Então, 2 canos juntos é um yoga de canos. É isso. Isso também mostra que não necessariamente essa seria uma prática espiritualizada ou espiritual, já que os criadores, né, o criador do yoga, que foi Shiva, ele vivia numa época na qual eles não tinham uma religião, eles podiam ter uma religiosidade, e nisso eles são parecidos com os nórdicos, né, que é outra palavrinha que eu vou falar agora. Por que eles são parecidos? Porque os nórdicos também tinham uma religiosidade, mas eles não tinham uma religião, tá? Ou seja, eles podiam dar, alguma conotação mais espiritualizada para algumas coisas, mas porém eles não tinham dogmas e leis, o que consiste em ser uma religião. Aí beleza, vamos falar daí dos, nórdicos. O povo nórdico, que era o povo nórdico, que vivia lá na Finlândia, na Noruega, aliás, vive ainda, né? Finlândia, Noruega, Germânia, toda essa extensão, tem todo lá vários países ali que são compostos por este povo. E da onde vieram os vikings? Os vikings não chamavam a si mesmos de vikings, né? Porque viking era um xingamento primeiro. Chamavam-se de vikings os nórdicos que pegaram os barcos e saíram pilhando, atacando outros lugares e roubando ou tomando terras e matando e etc. Então eles eram piratas, eram vikings ou vikings, né. Ok. Do mesmo jeito, os celtas não se chamavam de celtas. Nós chamamos de celtas, mas eles não se chamavam de celtas, tá. E aí tem uma coisa importante ali no meio dessa história aí, da palavra bruxa. Bruxa não é sânscrito, socorro, bruxa não é sânscrito, não existe a palavra bruxa em sânscrito, eu tô cansada de ver, principalmente no Instagram, uma galera que coloca, bruxa como tipo assim: "Ai, bruxa significa em sânscrito borboleta", gente, da onde vocês tiraram isso? Não, não, não existe palavra bruxa em sânscrito, se existisse,
seria uma palavra masculina, porque a palavra terminada em A no sânscrito é masculina, Shiva é um homem. Outra confusão, né, eu já vi Shiva, tipo, deusa Shiva. Gente, Shiva é um homem. É o mínimo, assim, de dar um Google, saca, e dar uma pesquisadinha, porque às vezes também quando você dá um Google, não vai aparecer, todas as informações corretas. Eu acho que o melhor é você dar um Google na Amazon, saca, e achar um livro a respeito, porque, né, tipo, geralmente aí depois você pode comparar com coisas que você encontra no Google, tá. Eu, pelo menos, faço pesquisa assim, são coisas que eu conheço mais ou menos, e aí quando eu quero umas outras visões, eu quero saber um pouco mais, eu quero procurar uma outra fonte, um outro livro a respeito daquilo, aí sim eu jogo no Google, tá. Enfim. Qual é a outra palavrinha que eu queria falar para vocês? Essa é uma palavra que, cara, essa palavra dá o que falar. Por que dá o que falar? Porque quando chegou no Ocidente, as pessoas transformaram também essa palavra numa coisa que ela não é, que é a palavra namastê. Eu pratico ioga, eu dou aulas de ioga. E quando eu menciono isso, às vezes, para algumas pessoas, a pessoa rápido fala para mim: "Ai, namastê". Cara, por quê? Eu vou contar para vocês. Lá no Sanskrit English Dictionary de Simoniaria Williams, a palavra namastê é um cumprimento. Ela equivale ao oi e ao bonjour do francês. Por quê? O bonjour, ele é usado em vários momentos do dia, não só de manhã, né, porque a gente acha que bonjour é bom dia, não é também. O bonjour é uma saudação de que seu dia seja bom, né, mas ele pode ser dado às 6 da tarde. É aquele momento no qual você encontra a pessoa e você deseja para ela que depois daquele encontro com você, o dia dela seja bom. Então o bonjour é para qualquer momento, até de noite, tá? Tem uma palavra para boa noite que agora eu não sei, porque não falo fluentemente francês. O namastê é a mesma coisa. E aí, qual que é a confusão do Ocidente? Vou contar para vocês. Os hindus, eles acreditam que os deuses estão dentro de nós. Eu também acredito nisso. Que nós somos centelhas divinas. E, portanto, quando eu te cumprimento, eu estou cumprimentando o Deus que habita em você. Por isso, inclusive, para quem é do tempo da novela do Caminho das Índias, mostrou num episódio que eles recebiam uma visita em casa de um inimigo da família. E eles foram obrigados a tratar bem ele. Por que isso? Isso é um costume da Índia, que quando você recebe uma visita na sua casa, você está recebendo um Deus, porque você está recebendo a centelha divina que habita naquela pessoa. Portanto, você tem que tratar ela bem, mesmo que ele seja seu inimigo, entendeu? Porque você não está recebendo aquela persona, corpo físico, corpo que está como veículo neste plano de existência daquela pessoa, daquela persona. Você está recebendo a centelha divina que habita nela. E habita nela, apesar da persona, apesar do ego que ela assumiu nesse plano de existência, tá? Portanto, você é obrigado a tratá-la bem. E aí, quando o indiano está cumprimentando alguém ou está recebendo alguém em casa, ele está recebendo essa centelha divina. Então esta é a ideia do cumprimento e da forma deles se relacionarem. Porém, você aí, que não sabe disso, que não acredita nisso, que não tem isso como crença, de forma alguma, quando você está cumprimentando alguém, você está pensando nisso, né? Então, aí veio a confusão. A palavra namastê significa o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Não. A palavra namastê não significa isso. A palavra namastê é um cumprimento, como bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Ela é usada por qualquer pessoa, assim, na rua. Qual outra confusão sobre essa palavra?
Quando um ocidental vai num ashram da Índia, ashram são as escolas, né, as escolas de yoga. Cada ashram tem um termo utilizado dentro das pessoas que praticam. Só é utilizado com as pessoas que estão praticando aquele tipo de yoga. Então, pode ser Jaya, pode ser Swastika, como é o yoga que eu pratico, pode ser Hare. Cada escola vai ter uma forma de cumprimento dentro daquela escola, só para os membros daquela escola. Aí eu sou uma pessoa ocidental. E aí eu fui lá visitar e quis fazer aulas naquele ashram. E aí eles recebem, né, pagando, logicamente, eles recebem os ocidentais para fazerem aula. Aí um outro estudante me encontra e ele vai dizer para mim o quê? Ele vai dizer para mim: "Ai, Swastia", porque ele vai me reconhecer como e isso aqui também é só um cumprimento, tá? Isso aqui não tem uma conotação religiosa necessariamente, tá? Ele vai me cumprimentar dizendo Swastia, que é do ashram dele? Não, porque eu sou uma ocidental, eu sou uma turista. Como ele vai me cumprimentar? Namastê. Porque é assim que se cumprimentam as pessoas leigas, entendeu? Aí o turista foi para lá, aí o turista foi cumprimentado com namastê dentro do ashram, e ele diz o quê? "Ah, não, eu fui lá fazer minha aula de yoga lá no ashram, não sei das quantas", e eles cumprimentam falando namastê. Amigo, ele falou namastê para você, porque você não faz parte do ashram dele, entendeu? Porque é a forma do oi, oi, tudo bem, para quem não faz parte, sacou? Não, você ir lá como turista e passar por lá, fazer umas 2 aulinhas, não faz você ser do ashram dele, entendeu? Talvez também, tá, isso eu não tenho como informação, mas se você vai fazer um curso lá porque assim, ó, a Índia é uma coisa muito delicada hoje em dia. As pessoas que habitam a Índia hoje, elas não são mais os descendentes dos Drávidas, né. E, cara, você sabe que eles vendem, tipo, qualquer coisa lá, assim, né. Não tô falando, tipo assim, que seja ruim necessariamente um curso que você vai fazer na Índia. Acredito que devam ter coisas boas, né, para quem pode pagar. Mas, geralmente o pulo do gato eles não dão para ocidental, porque você é um ocidental, cara, por que que ele vai te ensinar? Tipo assim, saca? Né? Mas eles dão cursos para turistas sim, dão vários cursos para turistas, e tal, mas assim, os ashrams mais sérios, a coisa toda, você tem que conquistar ali a possibilidade de praticar lá, né, é meio fechado, digamos assim. Mostra um pouco isso naquele filme do Doutor Estranho, que não é sobre arte marcial, né, se eu não me engano, mas é mais ou menos aquela ali, o que seria um ashram de verdade, né, para você ser um discípulo de verdade. Enfim, desvirtuei aqui do papo todo, mas é isso que eu queria dizer. Então, é a mesma coisa, eu acho, hoje, das pessoas quando falam gratidão, saca? Porque tem gente que fala gratidão, mas ali por trás ela tá lá fazendo fofoca, falando da vida alheia, né? E, tipo, ela só tá falando aquele gratidão da boca para fora. Usa obrigado, usa obrigada, né? Se você é mulher, não tem a coisa do português, fica menos feio, entendeu? Né? Tipo, porque você só tem esse sentimento de gratidão se você realmente sentir. Agora, se não for de dentro mesmo do seu coração, então, fala obrigado, tá tudo bem, né. Grata, sou grata, né. Se você for mesmo também, procurar sentir as coisas que a gente fala e procurar, buscar entender melhor as coisas que a gente fala, né, não sair falando, assim, para virar uma coisa sem esse embasamento. Agora se você realmente sente que você está saudando a essência divina da outra pessoa e você quiser usar o namastê, aí ok, sei lá, né. Apesar que é um "oi", entendeu? Mas você poderia fazer essa saudação, mesmo sem falar essa palavra, você pode falar com as suas ações, principalmente, né. Saudar as pessoas, e demonstrar isso, né, demonstrar esse conhecimento que, nossa, seria bastante legal se as pessoas tivessem esse entendimento de mundo e esse entendimento do outro, né, se as pessoas conseguissem ver-se como iguais e como centelha divina, talvez a gente não tivesse tantos problemas no mundo, tanta desigualdade como a gente tem hoje aqui, né. Bom, é isso.
Fico por aqui e vou deixar aqui embaixo o que eu tiver de referência, o que eu me lembrar aqui de referência sobre essas questões, e qualquer coisa você deixa seu comentário, tá bom? Te espero na próxima segunda. Um beijo e Bliss the Bee.